é o tópico 3.1.5, que vai constar da análise de similares. Aqui nós vamos ter os arquivos, que eu já abri aqui, as orientações para pesquisa de similares e análise, técnica de ilustração e tipos de ilustração. Esses dois materiais vai subsidiar a questão da análise dos similares que vocês forem escolher para estar trabalhando essa análise e colocando no relatório de vocês. Bom, então a gente tem aqui o primeiro documento, primeiro arquivo, e nesse arquivo vocês vão ter algumas questões para responder, mas essas questões elas vão estar de acordo com a área que vocês escolheram novamente, se escolheram design gráfico ou se escolheram animação. Aí no caso de animação vocês vão considerar além da área de design gráfico, vocês vão considerar som e ruído. Design gráfico você desconsidera, tá? Esses dois itens aqui, som e ruído, você desconsidera. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essas questões e eu prefiro que vocês podem responder ao lado, mas eu quero que vocês façam topificando, tá? Não, desculpa, topificando não. Eu quero que vocês façam esses tópicos no formato de texto corrido, nada de tópico, tá? Copiar aqui essas questões e responder do lado e colar lá no texto do relatório. Não pode fazer isso. Você pode responder aqui ao lado, mas você tem que transformar todos esses tópicos em texto, tá? Então vamos aqui para o relatório. Aí a gente faz essa comparação. Esse exemplo, né? Essa exemplificação. Aqui, olha, eu vou dar mais algumas orientações. Aqui eu já tenho a figura, o quadro que você vai usar para inserir a imagem do similar que vocês escolheram. Tá? Eu estou pedindo no mínimo 4 similares, mas pode ser muito mais. Aqui, para vocês tirarem essas linhas, é muito simples, é só vocês irem até aqui, olha, seleciona primeiro o quadro e aí você coloca sem borda que isso aqui vai desaparecer. Essa estrutura eu montei justamente para que as imagens de vocês ficassem dentro do quadro e não ficasse solta pelo documento, porque às vezes o documento a gente envia por e-mail, alguém recebe, aí fica desconfigurado, as imagens ficam caminhando pelo documento, fica todo desconfigurado. Aí aqui no quadro não, ela fica nesse exato espaço, tá? Nesse espaço aqui. Então eu vou colocando aqui o título, tá? Você vai descrever a fonte de onde você tirou, você vai colocar o link desse material. E aí, para a produção gráfica aqui eu tenho também algumas orientações que são semelhantes àquelas que estão nesse documento aqui, são semelhantes. Pode considerar também, tá? E para produção de visual, no caso animação ou filmagem, você pode estar considerando essas aqui, tá? Então, só para exemplificar como vocês vão fazer. Para produção gráfica, descrever a forma predominante, se ela é retangular, oval, triangular, etc. Aí vocês vão fazer assim, vão colocar o nome da produção gráfica, por exemplo, né? Eu vou tirar aqui, eu vou colocar a produção, o similar 1, a proposta de similar, proposta de similar, a proposta de similar 1 corresponde. Olha, eu vou digitar um pouco mais rápido, se sair errado, desconsiderem, porque para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu só vou fazer um parágrafo para vocês entenderem como vocês têm que fazer. Corresponde ao cartaz tal da empresa fulana, desenvolvido no ano
de 2021, no ano de 2021. Essa produção tem formas predominantemente, né? Predominantemente oval, oval, estando de acordo com a proposta. Já tem proposta? Tem proposta. De acordo com a proposta conceitual da comunicação, não, da mensagem a ser transmitida, da mensagem transmitida para o público-alvo. É isso que vocês vão fazer, tá? Aí vai descrevendo. Como eu falei anteriormente, você pode responder ao lado, mas você vai ter que transformar todas essas informações em texto corrido. E aí, olha, eu quero que vocês aprendam, por gentileza, a tomarem atenção em relação à padronização do texto, tá? O texto ele tem que estar padronizado, porque esse documento ele vai ser público. E aí eu não vou poder aprovar um texto, um documento como um relatório de trabalho de conclusão de curso sem a devida formatação. Então eu não posso ter vários textos diferentes, várias partes diferentes, por exemplo. Aqui eu tenho um texto em negrito, aqui embaixo ele está todo topificado. Ele não pode estar topificado nesse caso aqui, ele tem que estar texto corrido. E aí aqui embaixo, ó, por exemplo, só um exemplo, tem um outro parágrafo. Esse parágrafo ele está sem margem, ele está todo sem formatação, ele está todo sem margem. E aí ele está com itálico ou com uma cor diferente. E não pode ficar desse jeito. Tem que seguir as normas de formatação do documento, tá? Então você vai tirar o negrito, vai deixar Arial, tamanho 12, com margem. Aí a margem você corrige, tá? Vocês vão corrigindo. Então é assim que vocês vão fazer design gráfico para quem for trabalhar na área de design gráfico, animação para quem for trabalhar com produção audiovisual, tá? Então tem essas orientações e tem essas outras aqui também que podem complementar alguma coisa também. Eu tenho aqui também os 2 slides. Só um minuto. Deixa eu tirar aqui. Esses 2 slides aqui, que eles vão falar um pouco sobre as técnicas de ilustração. Tem uma parte que eu estou pedindo que vocês descrevam do que se trata a ilustração. Deixa eu... É meio ruim. Aqui em cima, olha, eu estou perguntando que tipo de ilustração é, tá? Então você vai usar esses slides aqui para estar respondendo que tipo de ilustração é, porque aqui eu falo um pouquinho sobre cada ilustração que eu estou colocando ali, tá? Para vocês escolherem, para vocês analisarem, né? Isso tem que ser de acordo com o similar que vocês escolheram, tá? O produto similar que vocês escolheram, seja cartaz, seja logotipo, qualquer produção gráfica, qualquer animação que vocês escolherem, tá? Então, eu vou colocar aqui alguns tipos de ilustração. Eu também vou colocar aqui algumas referências. Essas referências aqui, vocês podem também estar tomando como base para responder, porque aqui eu falo um pouquinho sobre algumas técnicas de produção gráfica, né? No caso aqui eu falo um pouco sobre a colagem digital e aí vocês podem também estar considerando para estar refinando um pouco o texto para ele ficar um pouco mais robusto, tá? Um pouco mais robusto.